Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria mais uma vez poder fazer menção da palavra de Deus, que é de suma importância para as nossas vidas. Eu estou gravando esse vídeo diante de uma proposta feita pela missionária Rosilda, da cidade de Jussara, cujo pastor da igreja é meu amigo, pastor Edjan Ribeiro. E dentro da proposta feita pela missionária, ela falou comigo para que eu viesse trazer uma palavra para as irmãs da igreja de Jussara. E é diante dessa proposta, orando a Deus, pedindo a direção a Deus, Deus colocou uma palavra no meu coração que está escrito na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e também o versículo 4. Está escrito assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu quero reprisar novamente esse texto, para que as irmãs possam decorar esta frase bíblica que está em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Esta carta, direcionada à igreja de Filipenses, é uma carta de suma importância para nossas vidas. Mas para que nós entendamos o texto bíblico aqui lido, eu preciso que as irmãs, ao assistir este vídeo, tenham um pouco de paciência na introdução desta palavra, mas é para que as irmãs entendam o real efeito que esta palavra pode vir e trazer em nossas vidas. Eu preciso que as irmãs entendam, e nós vamos caminhar dentro desse mapa. Nós precisamos entender 3 origens. A primeira origem que precisamos entender é a origem da cidade de Filipos. A segunda origem que precisamos entender é a origem da igreja fundada em Filipos. A terceira origem que precisamos entender é a origem da carta direcionada à igreja de Filipos, ou de Filipenses. É dentro deste mapa que eu acabei de mencionar que nós iremos trilhar nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Mas o interessante é entendermos a origem da cidade de Filipos. A cidade de Filipos foi fundada pelo imperador chamado Filipe II. Para quem não sabe, Filipe II foi o pai do grande imperador da Macedônia chamado Alexandre
o Grande, nos anos 359 antes de Cristo. Filipe vai fundar esta cidade sobre as ruínas de uma antiga cidade da Trácia, conhecida como Cleníudes. Se nós esmiuçarmos e buscarmos o original da palavra Cleníudes e transliterarmos para o português, a definição dessa palavra é pequenas fontes. Isto logo, segundo os estudos geográficos, os mapas geográficos, nós vamos entender que pequenas fontes era uma das características da cidade de Filipos. Então, a primeira característica da cidade de Filipos é que era uma cidade cheia de fontes de água potável esparramada por todo o território. Água pronta para se alimentar, para saciar a sede. A segunda característica da cidade de Filipos é que Filipos ficava exatamente a 16 quilômetros de um mar, conhecido como Mar Ageu, fazendo com que essa proximidade trouxesse qualidade no território, qualidade na produtividade. O que se plantava em Filipos nascia, crescia e frutificava. Esta era a segunda qualidade. A terceira qualidade da igreja, ou melhor, da cidade de Filipos, é que a cidade de Filipos tinha um monte conhecido como Monte Pargeus. Este Monte Pargeus tinha algo desejado desde o Oriente ao Ocidente. Tinha minas de ouro esparramado por todo o monte. Tinha minérios por toda parte daquele monte que fazia parte do território de Filipos. E então, Filipe vai perceber a qualidade da terra, vai perceber a qualidade que ali tinha. Ele vai fortificar a cidade, vai guardar a cidade. Por quê? Porque Filipos também estava em um local muito privilegiado. Por quê? Porque a cidade de Filipos era uma cidade de fronteira. Aqui no Brasil, uma cidade de fronteira bastante conhecida é a cidade de Foz do Iguaçu. Ela faz fronteira com o Paraguai. Então, o movimento é de dia e de noite. E Filipos não era diferente, era uma cidade de fronteira. E passava-se uma via na porta da cidade conhecida como Via Egnátia. Ela dava acesso no Oriente e no Ocidente. Isso trouxe privilégios, reconhecimento para Filipos. Porque quem saía do Oriente para o Ocidente tinha que passar por Filipos. Quem saía do Ocidente para o Oriente tinha que passar por Filipos. Então, desde o Oriente ao Ocidente, Filipos era reconhecida. Então, se falasse de Filipos, todo mundo sabia das qualidades que a terra tinha, terra produtiva, cheia de fontes de água, cheia de minérios nesta cidade.
E a pergunta que fica expressa é a seguinte: mas, pastor Henrique, qual era a civilização da cidade de Filipos? A civilização que era composta a cidade de Filipos era a seguinte: em sua maioria, eram os romanos e gregos. Também habitava naquela cidade uma minoria que era os judeus. Havia alguns homens que foram aposentados por Roma depois de cumprir o seu período de serviço ao exército romano. Como premiação, Roma dava um pedaço de terra para esses homens que serviram o exército romano ali viver a sua velhice. E então, as terras que eles recebiam eram na região de Filipos, no território de Filipos. Então, para recapitularmos, a civilização era composta por romanos e gregos em sua maioria, em sua minoria os judeus e soldados aposentados de Roma. Esta era a origem da cidade de Filipos. Até então, tudo bem. A segunda origem que precisamos entender é a origem da igreja de Filipos. Nós sabemos que o apóstolo São Paulo vai sair em sua viagem missionária. Isso está no capítulo 16 do livro de Atos. Então ele sai, o apóstolo Paulo, para a segunda viagem missionária. Então, com ele vai levar Lucas, que é o escritor do livro de Atos, e também Silas. Então vão eles para essa viagem missionária. E Paulo está em uma cidade chamada Troade, no final da tarde, e a cidade de Troade está de frente a um mar, e do outro lado do mar está a cidade de Filipos. E então, Paulo, em um final da tarde, recebe uma visão da parte de Deus. E na visão ele vai ver um homem acenando para ele, dizendo: atravessa para cá e nos ajuda. Paulo entendeu que o Espírito de Deus estava o chamando, direcionando para pregar nesta cidade. Então um dia vai amanhecer, eles vão para a cidade de Filipos, atravessam o mar e chegam em Filipos. E quando eles chegam em Filipos, Paulo, como exemplo que ele tinha, era Cristo, ele vai fazer o que Cristo sempre fazia. Sempre que Jesus chegava em uma cidade, ele procurava os judeus para poder pregar o cristianismo. E então Paulo vai procurar os judeus ali. E como princípio, se encontravam judeus em sinagogas. Só que eu lhe disse na introdução desta palavra que a minoria ali era judeus. E para se compor uma sinagoga, para se construir uma sinagoga, lembrando que a palavra sinagoga quer dizer assembleia, local de adoração a Deus, Paulo anda pelos quadrantes da cidade e não encontra uma sinagoga. Isto logo entendemos
E segundo historiadores, para se compor uma sinagoga precisaria no mínimo de 10 cabeças de família, homens, para se constituir uma sinagoga. Então lá não tinha 10 homens, cabeça de família, judeus, para construir uma sinagoga. Mas Paulo não desiste, ele vai andar. Paulo não desiste, e então, próximo da cidade, na beira de um rio, ele vai encontrar uma equipe de mulheres que me chama muita atenção. Um grupo de mulheres de joelho no chão, boca no pó, adorando Deus que criou os céus e a terra. E o apóstolo Paulo lá chega e começa a pregar para elas, mas não o que elas conheciam, que era o judaísmo. Paulo começa a pregar para elas novidades. Começa a pregar para elas novidades. Ao invés do judaísmo, ele vem pregar o cristianismo. Ele apresenta Cristo para aquelas mulheres. A Bíblia vai mencionar que um coração de uma estrangeira, conhecida como Lídia, vai se abrir para o cristianismo que o apóstolo Paulo ali estava pregando. Os irmãos conhecem a história, então Paulo a batiza e toda a sua casa. E ela convida para que eles viessem se hospedar na casa dela. Ela hospeda Paulo, Silas e Lucas na sua casa. E então, todas as manhãs, Paulo e Silas saíam para evangelizar aquela cidade. E ele passava pela porta ou de frente a uma praça, onde tinha uma moça que fazia fila para perto dela ou perto dela, para que ela viesse ler, adivinhar o futuro daquele povo. Só que aquela moça era uma moça escrava pelos romanos e gregos. Então ela tinha um espírito conhecido como espírito de adivinhação. Mas se nós estudarmos a mitologia, isto era um espírito de Piton. Ela tinha um espírito que adivinhava CPF, RG, aonde mora, qual é seu nome, qual a sua idade, qual é seu endereço, e assim segue. E sabe o que é pior? Que se formava fila para que chegasse nesta mulher. E sabe o que piora mais ainda? As pessoas pagavam para que ela viesse adivinhar o nome, endereço, CPF, RG, e assim vai. É tão interessante isso aqui, que se eu tivesse tema, nós poderíamos abordar mais sobre isso, se eu tivesse um tempo maior. Isso logo logo faz nos pensar tantas pessoas que ficam correndo atrás de visões, revelações, pagam caro por isso, mas não sabem que estão sendo, muitas das vezes, não estou generalizando, sendo enganado. Porque se existe algo que fala conosco frente a frente, é Deus.
E o meio mais fácil de Deus falar conosco e que nós devemos buscar constantemente é a palavra. É o próprio Deus falando conosco frente a frente. Então, todos os dias o apóstolo Paulo passa, só que ele é cheio de Deus, tem o discernimento que aquilo ali não é de Deus. Para me ganhar tempo aqui, Paulo desfaz o ninho do diabo. Paulo desfaz as armações do diabo contra o povo. Então um dia ele sai cheio de Deus, expulsa o demônio que estava na vida daquela moça. E como ele desfaz o ninho do diabo, ele é pego juntamente com Silas. Lucas não sofre nada porque Lucas tinha cidadania romana, mas Paulo e Silas são levados em plena praça pública e são açoitados, sofrem quarentenas, 40 menos 1, 39 chibatadas. É preso, jogado em uma prisão, no cárcere interior. Mas como ele estava cheio de Deus, ele se junta com Silas e vai louvar a Deus com o corpo todo ferido, machucado. Mas se existe algo na nossa vida que nós precisamos cuidar e zelar, é a nossa vida espiritual, porque o diabo pode massacrar essa carne, o diabo pode machucar esta carne, mas ele não tem poder de tocar na nossa vida de adoração com Deus. Pode prender a carne, mas a nossa adoração não se prende. Então Paulo e Silas vão adorar a Deus. E a Bíblia vai mencionar que à meia-noite houve um terremoto, as prisões se abrem, o carcereiro olha aquilo e vê as pessoas fugindo, e como de honra para um soldado romano, quando houvesse algum fugitivo, se ele não prendesse, era mais honroso ele se matar. E então, quando eles veem aquele tanto de prisioneiros fugindo, o carcereiro pega a espada e vai se matar. E Paulo, de longe, dá um grito: não faça isso. Ei, não faça isso, porque hoje vem salvação para tua casa. Então ele se prostra diante de Paulo e Silas, pega-os e leva para tua casa, com pano e água, vai sarando, cuidando das feridas de Paulo e Silas. Pela madrugada eles retornam para a prisão, e no dia vai amanhecer, Paulo e Silas vai receber o comunicado de liberdade. E quando eles recebem o comunicado de liberdade, Paulo e Silas retorna para a casa de Lídia, onde ela o recebera. E na casa de Lídia, eles fundam a igreja em Filipos. Então entendemos a segunda origem. Segura firme, minha irmã. Segura firme, meu irmão. Assista este vídeo. A terceira origem que nós precisamos entender é a origem da carta direcionada à igreja de Filipenses. 10 anos após a fundação da igreja de Filipos, Paulo está preso em uma masmorra em Roma. Escuta o que eu vou te dizer. Paulo, após 10 anos da fundação da igreja em Filipos, ele está
preso em Roma. E é nessa prisão em Roma, nos anos 60 a 63, depois da morte de Cristo, que Paulo vai escrever 4 cartas. Essas 4 cartas, conhecidas teologicamente, conhecidas como cartas da prisão. Quais foram as cartas que ele escreve na prisão? Ele escreve a carta aos Filipenses, ele escreve a carta a Filemon, ele escreve a carta a Efésios e ele escreve a carta aos Colossenses. Então é Colossenses, Efésios, Filemon e Filipenses. Essas são as 4 cartas que ele escreve dentro da prisão. A igreja de Filipenses vai saber da prisão de Paulo. Então ela vai reunir uma oferta, vai direcionar um missionário por nome de Epáfras. E esse missionário vai até a cidade de Roma, em uma masmorra, onde Paulo estava preso, levar esta oferta ao apóstolo São Paulo. Quando Epáfras lá chega, ele adoece na prisão. Não teve como ele retornar de imediato. Com a doença de Epáfras, Paulo vai pegar, de uma forma clara para que você entenda, papel e caneta. E vai fazer uma das cartas mais íntimas direcionada a uma igreja, que é a igreja de Filipenses, Paulo vai escrever. Então, ele vai escrever a carta que era composta por 3 temas. O primeiro tema que ele vai abordar na carta, ele vai expressar um sentimento de gratidão. Ele vai ser grato, ele vai mencionar o nome dos irmãos, ele vai ser grato por tudo que aquela igreja o fez por ele. O segundo tópico que Paulo vai combater, ele vai combater os judaizantes que estavam infiltrando na igreja de Filipos. Judaizantes que é esse que queriam colocar sobre os ombros do povo fardos que nem eles carregavam. E o terceiro tópico é o que lemos, é Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Se você olhar do capítulo 1 ao capítulo 4 de Filipenses, você vai encontrar a palavra alegrem-se 16 vezes. É Paulo orientando a igreja de Filipenses para poder se alegrar no Senhor. Por 16 vezes ele vai citar para que eles se alegrem no Senhor. Mas, pastor Henrique, como é que ele vai pedir que uma igreja se alegre no Senhor? Pois Paulo está preso dentro de uma prisão, sofreu a vida toda em prol do evangelho. E agora ele está prestes a ser decapitado, ser morto por Roma. Mas ele tem coragem de pegar papel e caneta e por 16 vezes escrever alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
Eu me emociono quando eu leio esse texto bíblico, porque Paulo tinha centenas de motivos para dizer: vou parar, vou desistir. A caminhada tem sido dolorida, tem ferido, tem machucado, mas ele tem força de aconselhar uma igreja e dizer: alegrem-se no Senhor. Esses tempos eu estive pensando, analisando, por que que Paulo vai pedir para que viesse a igreja de Filipenses se alegrar. E eu estive pensando por que que nós estamos vivendo dia após dia em busca de felicidade. Encontramos a felicidade